Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Isso aí, agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias a partir de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para as nações. Estamos aqui com muita fé, com muitas boas expectativas, porque andamos com Jesus, e quem anda com Jesus está seguro, está na fé, porque Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então você precisa andar com Jesus, o autor da fé. Em certa ocasião, Jesus disse a uma mulher, a uma pessoa necessitada, disse para ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então essa paz nós desejamos para você, para o dia de hoje, para esta manhã gloriosa do agir de Deus, por esta manhã especial que Deus está nos dando vida. E se Ele está nos dando vida, é para viver com gratidão, é para viver para servir a Deus e ao próximo. Por isso que estamos aqui, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pela Marumbi AM de Curitiba, levando fé e esperança há mais de 20 anos. Estamos já com 20 anos e 6 meses aqui pela Marumbi, fora outras emissoras que a gente já passou antes de vir para cá, né? Então é isso aí, pregando o Evangelho de Jesus, levando as boas notícias do Reino de Deus. E estamos no mês de julho e estamos lendo o livro de Provérbios. Olha que interessante, Provérbios. Como é que tá? Você já leu o Provérbios de hoje? Hoje é dia 10. Esse dia 10 é um dia muito especial. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse dia 10 é um dia muito especial para todos nós, principalmente para o Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Dia 10, é hoje, minha gente, é dia 10. E dia 10 é Provérbios 10, né? Provérbios capítulo 10, ele tem aqui 32 versículos. Olha que legal, 32 versículos. Depois nós vamos fazer alguns comentários aqui, uma mensagem em cima aqui desse provérbio de hoje, né? E vale a pena. Então leia as escrituras, tenha prazer, tenha alegria em ler as sagradas escrituras, em fazer ali a sua reflexão diária, a sua meditação, e assim você vai crescendo gradativamente. Eu recebi agora há pouco no WhatsApp uma pessoa querida, amada do Senhor aí, dizendo: pastor, hoje eu não acordei bem, estou muito triste. Eu só mandei paz e bom dia para a pessoa e escolhi 6 versículos bíblicos que falam de alegria e mandei para ela ler. É isso aí, tá com tristeza? Vai ler a Bíblia, que tem resposta para tudo, né? Então, e eu sei porque uma pessoa cristã, ninguém está isento de problema. Claro que tem dia que você pode acordar com muita alegria sobrando, né? E às vezes acontece, você acordar triste. Se está triste, deve ter uma razão, tem um motivo, né? Tem alguma situação. Mas o primeiro caminho é buscar solução em Deus. O primeiro passo é buscar em Deus. E eu mandei já hoje de manhã para ela uma receita, né? Uma receita. Eu já até quero ler aqui, né? Tá meio fora do... Não está fora do contexto porque é Bíblia. Bíblia a gente lê aqui e tá tudo certo, né? Mas já mandei isso aqui, ó. Mandei esses textos aqui. Já aproveita se tiver mais alguém triste, ó. Já mandei isso aqui. Quer ver só? Vou achar aqui para vou ler aqui de brinde para você aqui, ó. Vou ler alguns textos escolhidos aqui, ó. Olha só que bacana. Alguns, tem muitos, né? Sobre alegria. Inclusive para você que está me ouvindo pelo rádio, você estava ouvindo uma música agora há pouco que fala: o choro pode durar uma noite, uma alegria vem pela manhã. Então, literalmente pela manhã com a gente aqui pelo rádio também, né? Tá escrito assim, olha só. Salmos 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Neemias capítulo 8, verso 10. Então lhes disse: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com os que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. Salmos 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo aqui é alegria, né? Seja completo. Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Lucas 15:10. Digo-vos que assim haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Salmos 32:11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai de alegria, vós todos os retos de coração. 2 Coríntios 9:7. Preste atenção nesse aqui, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá, quem semeia, quem planta com alegria. Salmos 92:4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. E Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, unidos de alma, tendo um só cuidado. Esse é alguns, se pesquisar você acha muito mais. Então, eu mandei essa receita para uma pessoa que disse que acordou triste, né? Então, leia esses textos aí e o que tiver de resolver vai ser resolvido. E eu acredito que para cada dia, Deus nos dá uma graça suficiente. Graça, o favor imerecido. Deus dá uma porção de graça para cada dia. Ele vai me dar graça suficiente para eu fazer o que tiver que fazer hoje, nesta quinta-feira, nesse 10, né? Dia 10 de julho, né? Vai nos dar graça, saúde e assim por diante, pessoal. Vamos viver um dia de cada vez, porque viver 30 dias num dia só, aí não dá, é muita coisa, né? Então, um dia de cada vez, vamos dando nossos passos de fé, vamos caminhando com Jesus, aí vamos caminhando, ouvindo os princípios da palavra, colocando em prática a palavra e dando um bom dia para o dia. Eu sou assim, eu já acordo, hoje quando fazer o café, daí eu já olhei assim pro céu, um céu bonito, assim, as nuvens, céu azul, as nuvens bonitas, né? Tudo bonito assim. O sol começou a aparecer, dá uma alegria, né? Quando tem sol, né? Parece que a alegria fica melhor com o sol. Aí eu já olhei para o céu, já falei, bom dia, Deus amado, bom dia, Jesus querido, bom dia, Espírito Santo, aleluia. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, estamos com vida aqui para te servir. É isso, irmão. Então você tem que saber viver, sabendo? Você tem que falar. Mesmo que não esteja legal, você tem que profetizar coisa boa. Porque se você der voz à tristeza, meu amigo, você está frito. Então tem que reagir, minha gente. Vamos reagir, porque é tempo de vitória, é tempo de provisão nesta quinta-feira especial. Minha gente, se você quer mandar um zap pra gente, você tem um WhatsApp aí? Se você tem, salva o nosso número aí. Código de área 41 99 615 5162. 996155162. Vou montar uma música. 996155162. Com Jesus vai tudo bem. Lá, 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 lá. Oh, inspirado hoje, hein? Fica lendo a Bíblia, dá nisso. Fica inspirado. Glória a Deus, né? Que beleza. 996155162 é o WhatsApp da nossa central Agindo Deus, quem impedirá, de Curitiba para o Paraná, para o Brasil e o mundo. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver, chegou um testemunho aqui, rapaz. Oh, beleza, esse irmão é benção, hein? Bom dia, pastor Edson, graça e paz. Testemunho. Pastor, venho através dessa mensagem agradecer a sua direção espiritual que o Senhor me deu ontem. Como disse ao pastor, eu estava tendo sonhos todos os dias, sonhos ruins. Ontem, preste atenção, irmãos, quem tinha esse testemunho, hein? Ontem o pastor me deu uma direção e eu fiz, e graças a Deus dormi bem, como fazia tempos que não havia dormido. Sentimentos de gratidão pela sua vida, meu pastor, e que Deus te abençoe. Nesse pouco tempo que estou escutando a rádio, seguindo a sua direção, orientado por Deus, estou vendo o agir de Deus em minha vida. Deus abençoe o senhor e a pastora Eva. Abraço. Testemunho veio lá de
Loanda, no nosso querido estado do Paraná, o nosso amado Sérgio. O Sérgio, pessoal, viu? Ontem ainda deu o conselho, tá vendo, pessoal? É só seguir o conselho das escrituras. Eu fui apenas o canal aqui, eu fui apenas a ponte de ligação, né? De dar essa informação boa pro Sérgio. Ele pegou certinho, praticou e ele dormiu super bem e vai continuar assim, Sérgio. Deus abençoe sempre, obrigada, pastor. Já estou indo me inscrever no YouTube. Gostei da Laís. A Laís é pé quente, hein? Lá de Lucélia, São Paulo. Ela escutou o pastor, já mandou o recado. Já vai, gosta de gente assim, gente decidida. Falou, já entendeu e vamos mãos à obra. É isso aí, minha irmã. Tá certo. Também com a gente, ela mandou aqui Provérbios 10, verso 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. É o provérbio de hoje, pessoal. Hoje o capítulo 10 está bem fácil de entender. Tem versículos que a gente lê, é mais difícil de entender, mas tem uns que é bem fácil, não precisa nem consultar o dicionário nem nada, né? Mas lembre-se, o nosso professor Espírito Santo é que vai te dar entendimento e sabedoria para você compreender as Sagradas Escrituras. Obrigado, Boni, pelo texto bíblico. E com vocês, a pastora Eva, bom dia. Olá, bom dia, 9 horas e 10 minutos. Estamos ao vivo juntinho com você nesta manhã aqui na Rádio Marumbi, Curitiba. Isso mesmo, fazendo a agenda do mês de julho. Muita gente chegando, muita coisa boa acontecendo. Prepare-se para as recompensas, prepare-se para grandes convites e grandes oportunidades que estão chegando aí até você. Você está sendo visitado. Você está sendo surpreendido por essas grandezas de Deus, por este mover sobrenatural, porque algo novo acontece. Aleluia. Quando você se posiciona a entrar nessa disciplina. Isso mesmo, é uma disciplina, você está alinhado, você está na frequência espiritual de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de movimento e Ele está se movimentando. Quem estava parado somos nós. Quando nós paramos, tudo para. Quando você para, tudo para. Deus continua agindo, Ele continua em movimento, porque agindo Deus, é Ele que age, é Ele que realiza, é Ele que faz o sobrenatural, e só está no dia 10, hein? Sim. Só 10 dias, imagina as comportas celestiais trazendo aquilo que está retido na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos. Queridos, é impressionante quando o povo se move. É impressionante quando você entra em movimento espiritual. Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Então, quando você entra em um propósito, entra em um projeto, é 31 dias. Então, você só orou 21 e você já viu aí o que Deus fez e o que você fez. Agora é 31 dias lendo o livro de Provérbios. Quando Deus te acolhe e te chama de filho, quando Deus te acolhe e te chama de filha, o mundo espiritual entra em movimento. Sim. Deus continua sendo Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Mas é nós, é eu, é você, que tem que entrar nessa sintonia espiritual. Então, Provérbios vai te corrigir, vai te alinhar, vai te alertar, vai falar com você, isso mesmo. Vai falar com você. Então vai ter dias, vai ter momentos que você vai se posicionar para falar com Deus e você vai parar no verso 1. Você vai parar no verso 2. Você vai parar no verso 3. E a Bíblia é assim, ela é um alimento que ela vem onde é necessário a cura. E aquela palavra é enxertada dentro do seu coração. Então, meditar é diferente de ler. Ler, você lê correndo e não presta atenção, não entendeu nada e não pratica. Meditar é ler com sabedoria, com entendimento, anotar, entender e depois praticar. O meu povo perece porque falta conhecimento. Que povo? Que povo? Os filhos de Deus. Então, se você não tiver conhecimento, porque a sabedoria vem de Deus, o conhecimento você vai ter que mergulhar mais fundo, porque o raso não serve mais. Quando você está mergulhando na palavra, a palavra sai da Bíblia e entra na sua mente, entra no seu coração e transforma
de dentro para fora. Então a sabedoria é o próprio Deus que edifica as suas colunas caídas, profissional, familiar, saúde. Ele edifica, ele segura, ele sustenta. Edificação. Sabe o que é essa palavra? Vai construir um prédio para você ver o que é um edifício. Primeiro, desce nas profundezas para ter uma boa estrutura para firmar aquele prédio, não é assim? Você que é construtor, você que é engenheiro. Primeiro tem que descer muito para depois subir. Olha que forte. Primeiro tem que descer muito. E a Bíblia diz que tem que descer na casa do oleiro. Tem que descer, tem que se ajoelhar, tem que se humilhar, tem que se aquebrantar. Não para os outros, não para o seu próprio problemas e situações, não. Se prostrar diante das grandezas de Deus, porque quando você desce, você cresce. Quando você desce, você cresce. Você entende isso? Para Deus, quando você desce, você cresce. Para o mundo, quando você desce, você caiu, faliu, fracassou. Não, para Deus não é assim. Para Deus não é assim. Então, as estruturas espirituais, as profundidades, as grandezas das pérolas do Senhor, elas estão escondidas. Você tem que buscar de madrugada, buscar 3 horas da tarde, buscar meia-noite, buscar no seu secreto, buscar no momento de adoração. Dá trabalho, porque está escondido. E ele vai se revelando a nós, ele vai nos curando, limpando os nossos olhos, limpando os nossos ouvidos, limpando a nossa mente. Depois você vai entendendo. Nossa, pastora, agora que eu comecei a entender. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sabia disso. Não, o raso não serve mais. Você tem que descer à casa do oleiro e ele vai falar com você. Então a sabedoria, ela vai edificando, sustentando as nossas colunas caídas. Porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, todo dia quer ressuscitar em nós. Todo dia ela vem com a sua força para desanimar, para entristecer, para ofuscar. Ore mais, ore mais, ore mais. Ontem eu estava falando com uma jovem de 17 anos, ela disse que chegou no trabalho assim, deu uma tristeza, uma angústia. E eu disse para ela, o que você fez? Fiquei triste o dia inteiro. Eu falei, não, você tinha que ter parado, vai no banheiro, faz uma oração, lê um versículo da Bíblia e continua seu trabalho. Triste mesmo, porque a tristeza vai saltar de alegria. Então você não pode aceitar as situações. Leva cativo esse pensamento à obediência de Cristo. Encha sua mente da palavra de Deus. E eu estava ensinando ela a ler o livro de Provérbios. Porque o Espírito Santo fará você lembrar. Lembrar o que se você nem leu? Lembrar o que se você não estudou? Lembrar o que se a sua mente está vazia, fraca? Cheia daquilo que não edifica, não sustenta, não alimenta. Porque aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, se tem algum louvor, nisso eu devo pensar. Nisso eu devo... A mente, ela é um campo de batalha que ela vem toda hora com os seus fantasmas querendo nos assombrar. Mas Deus veio para quebrar fortalezas que te oprimem e te adoecem. Então, se você não entender que você é filho tem direito às promessas do Pai. Filho tem intimidade com o Pai. Que é isso, pastora? Faz tempo que eu não vejo meu pai. Então, é hora de reconciliação. É hora de fazer uma visitinha para ele. É hora de estar com ele. Ele está esperando. O filho pródigo, ele foi para o mundo, mas o pai não foi atrás. Ele teve que voltar para o pai. Por que o pai não foi atrás? Porque o pai já foi jovem. E o pai sabe as indagações de um jovem. O pai já foi jovem.
O pai sabe o comportamento, então ele sofre gemendo, ele sofre calado. Mas o jovem, ele acha que na sua arrogância, ele acha que no seu momento produtivo e feliz, ele não precisa daquele pai. Então, ele exclui. E ele entra no laço do passarinheiro. Ele entra em lugares que Deus não mandou. Mas o pai não foi atrás. O pai esperou. E ele voltou. Mas Deus não, Jesus não, o Espírito Santo não, o Todo-Poderoso não. Ele te chama todo dia. Vem, filho meu. E quando ele te chama de filho, você vai entender aqui no livro de Provérbios que vai sair uma capa de sujeira da sua vida e vai entrar um manto de glória, de graça. Ele vai colocar algo dentro de você. E é muito particular, é muito individual. A sabedoria, ela edifica, e a sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria, ela entra para a edificação. Verdade, pastor, minhas colunas aqui tá tudo caída. Às vezes eu falo assim, isso aqui é uma oração no quê? Ah, pastora, dá para ser em todas as áreas? Todas não dá, né, filho? Todas não, é uma de cada vez. Então Deus vai estabelecendo prioridade. Prioridade. Ah, pastor, eu queria uma bênção sentimental, familiar, relacionamento, saúde, se der tudo, pode ser um pacote? Não. Ele vai na prioridade. É primícia, primeiro, necessário. É ali que vira uma chave e ela abre todas as portas. Todas as portas. Então você precisa perdoar, reconciliar, restaurar. Essas palavras você não gosta muito, né? Nós não gostamos de ouvir essas palavras. Nós queremos me dá. Pede, recebe. Mateus 7,7. Nós gostamos muito. Mas quando a palavra nos traz a responsabilidade, quando a palavra nos traz o compromisso, o comprometimento, a fidelidade, aí pega no nosso pé, não é verdade? Então ela vem para restaurar, não é restaurar o outro, é restituir aquilo que eu perdi, mas vai ter o condicional, se me buscares de todo o vosso coração. Precisa buscar, cavar, ir, movimento. Aí, deitado, do jeito que você está, parado, com saúde, você pode fazer muita coisa, mas você se acomoda naquela situação. Eu sempre ensino que o rádio, a internet, estamos aqui para aqueles que não podem, mas para você que pode, está forte, está abençoado, está com uma energia para gastar. Você tem que suar a camisa, você tem que abrir a janela, você tem que sair, você tem que se movimentar, você tem que ver o que Deus já te deu. Já te deu. Então você pode coisas que você ainda desconhece. Desconhece. Então de manhã você pode fazer muitas coisas até o meio-dia. Meu Deus, de manhã você tem energia, coragem, disposição, ânimo, força, alegria, sabedoria, entendimento, revelação. Até meio-dia você já fez muita coisa. Muita coisa. Então desperta tu que dormes, levanta-te e Deus te esclarecerá. Deus vai te esclarecer, Deus vai falar, Deus vai confirmar aquilo que Ele tem. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Eu só parei aqui nessa palavra. Olha, só uma palavra. Você entende isso? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E uma casa tem muitas colunas caindo. E ninguém está edificando nada. Nem o sucesso lá fora vai compensar um fracasso dentro. Nem o sucesso lá fora vai compensar um fracasso dentro. Não adianta fugir. É assumir. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, ela derruba. Então vamos edificar a palavra na nossa casa, na nossa família, para os nossos amigos. E você vai ver o que Deus vai começar
realizar. Pastor Edson, as comportas celestiais estão abertas. Deus está edificando a nossa vida. Com certeza, gente. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. O que é viva? Ela se movimenta, ela respira, ela fala, ela ministra. Então, por isso que você vai encontrar em nós, aqui no nosso ministério, sempre o incentivo de ler a Bíblia. A preguiça tem que passar longe de um verdadeiro cristão. Cristão que não lê Bíblia ou não ouve, pelo menos, há controvérsias. Então, invista em ler, em ouvir, da mesma forma que você já fez aqui deste horário, aqui nas manhãs, aqui das 8h30 às 10h, o seu momento. Muitos até dizem, pastor, essa ministração de vocês é um culto nosso lar. É por isso mesmo. Por quê? Porque tem palavra, tem louvor, tem testemunho, tem participação do povo. É isso. Até hoje de manhã eu sempre tiro um versículo, aquelas caixinhas de promessa que eu gosto, e o versículo de hoje saiu, né? Que cada um traga os seus salmos, hinos e cânticos espirituais em adoração. É isso. Então é uma igreja viva. O que é igreja? São pessoas que se entregam a Cristo, se torna templo do Espírito Santo, elas compõem o corpo de Cristo. Então é um povo vivo, um povo abençoado, um povo feliz. E se você ler hoje, espero que você leia para o teu próprio bem, o capítulo 10 de Provérbios. O objetivo nosso, quando lançou o projeto, não é explicar verso por verso, é incentivar você a ler, e a gente apenas comenta e traz aqui uma forma de uma pregação, de um ensinamento, para motivar você a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então você pode notar que Provérbios capítulo 10, ele já começa dizendo assim, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai. Olha só, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Como a pastora Eva está aqui, ela é mãe e eu sou pai, e vamos tentar falar tipo assim, do jeito que está escrito aqui, por exemplo, o filho sábio alegra o coração do pai. Olha que interessante, ele foca o filho alegra o coração do pai, mas o louco, o insensato, o falto de sabedoria é a tristeza de sua mãe. Por quê? Porque eu acredito que a mãe, as mulheres, elas são mais sensíveis, né? Elas percebem coisas que às vezes o pai, o homem, não percebe. Então a mãe, primeiro que a mãe que gerou, ficou no mínimo 9 meses, quer dizer, o máximo, né? 9 meses no ventre, né? Quer dizer, então eu acho que tem toda essa ligação. Você pode explicar um pouquinho para nós aí? É porque as pessoas entendem errado essa tristeza, essa alegria. Que alegria você pode dar para os seus pais? Qual é a alegria que você pode dar para os seus pais? E qual é a tristeza que você pode dar para os seus pais? Aí a pessoa pensa assim, não, se eu ficar o dia inteiro paparicando a minha mãe, ela vai ficar alegre. Não é essa alegria que Deus está falando, não. É você estudar, trabalhar, prosperar, casar, constituir uma família, ter responsabilidades. Esse filho traz alegria para os seus pais. Essa alegria é você crescer, evoluir, prosperar, parar de ser criança, parar de fazer birra. Essa alegria que você vai dando aí para a sua família. Não, vou ficar aqui grudadinho, dormindo até 4 horas, dormindo até meio-dia, dormindo até 10 horas. Você está dando tristeza, não alegria. Exato. Então, o que dá alegria é ser homem de verdade, é ser uma mulher de verdade, é ser produtivo, é ser produtivo. Você traz alegria, você traz produtividade. Você traz produtividade. Você ajuda a gerenciar, governar, administrar a sua família, o patrimônio que é seu. É estar perto, mas evoluindo, crescendo, prosperando, limpando esse quintal, ajudando a pintar a casa, ajudando a levantar esse muro caído, ajudando a cuidar do patrimônio que Deus te deu, não é estragando o que o seu pai conquistou. É ajudar a cuidar desse patrimônio. Ou desperdiçar o que o pai conquistou com tanto sacrifício. Por isso que eu falei do filho pródigo. Por isso que o filho, ele traz responsabilidade, alegria para o pai. Não é abandono. Não é estragar o que ele construiu. Então você vai ter que ter sabedoria para levantar as colunas caídas. As colunas que caíram, a sua responsabilidade.
Então, essa sabedoria, essa alegria, essa tristeza, você que sabe onde está. É você que sabe. Que tristeza você tem dado aos seus amigos, ao seu patrão, à sua família, aos seus pais. Ah, é verdade. Você tem que saber. Não sou eu. Eu não vou falar para você. Eu sei a tristeza que eu dei para o meu pai. Eu sei a tristeza que eu dei para o meu pai. Mas foram minhas decisões. Minhas decisões. Quando eu disse para o meu pai, eu estou saindo da minha cidade, dos meus amigos, do meu trabalho, para ir por uma cidade desconhecida. Meu pai chorou até 70 anos. Ele morreu com 74. Ele ligava, e daí, o Edson está cuidando bem de você? Então, a distância não nos afastou. A distância não te afasta, mas você prospera e diz, papai, está tudo bem. A minha vida está indo bem. E você vai conduzindo a sua história. Você entende isso? Então, não é essa tristeza, não é essa tristeza. É uma tristeza que adoece, que dói, que cansa e não deixa a pessoa evoluir, crescer, prosperar, avançar na vida. Você imagina uma mãe que tem 10 filhos, 5 filhos, 7 filhos, 8 filhos, 4 filhos. Meu pai dizia assim, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Sempre tem um dos 10. 2 dos 10. Você entende isso? Então, quando a palavra diz filho, preste atenção. Preste atenção onde Deus precisa mexer na sua vida, na nossa vida. Quais são as alegrias? Quais são as cargas? Quais são os pesos? Deus quer te libertar, Deus quer te arrancar esse manto dos vícios, das drogas, da prostituição, do pecado, da miséria. Porque você vai colher. Vai colher o fruto da sua fidelidade. Plante boas sementes que você vai colher. Se você não gosta do que está colhendo, preste atenção no que você está semeando. Exatamente. Eu quero continuar aqui nesse verso primeiro, quando ele fala o filho sábio, né? Então, essa palavra sábio aqui justamente implica a pessoa que tem o quê? Conhecimento, discernimento e também a capacidade de fazer escolhas corretas. Quem só faz escolhas erradas não é sábio, é tolo, é insensato. A Bíblia fala de que é louco, né? Entendeu? Então a sabedoria é frequentemente associada justamente a comportamentos que agradam e honram os pais com respeito, responsabilidade e diligência. Então pense nisso. Quando Deus nos inspirou para divulgar para o povo ler a Bíblia e ler Provérbios, não foi apenas para ler, para ficar intelectual, só ser um intelectual da fé. Não, é prática. Provérbios é prática, entendeu? É praticar. Então, faça uma análise. Você que é pai e você que é mãe, você tem feito o teu melhor para os teus filhos? Principalmente você que tem filhos pequenininhos, crianças inocentes ainda, então cuide bem deles, para que eles cresçam já debaixo desta bênção. Agora você que é filho e tem pai e mãe, e o seu pai e a sua mãe estão vivos, estão na terra, Deus está permitindo eles viver. Você tem dado alegria para os seus pais ou só desgosto? Pense nisso, irmão. Eu acredito que toda pessoa, a pessoa que é pai e mãe, e Deus está permitindo ter lá os seus 60 anos, 70, 80, 90 e está em vida, e está com a mente saudável, eu acredito que o filho ou a filha, ele tem que fazer de tudo para dar alegria para o pai e para a mãe. Quando a pastora mencionou do pai fica triste dela de vir, mas isso era um contexto diferente, não foi um sofrimento. Porque sempre a gente acostumou morar junto com eles na mesma cidade, próximo, pertinho, né? E de repente Deus fala, agora vocês vão mudar de território. Aí é uma diferente, como aconteceu comigo também, com a minha mãe. Não foi, para a minha mãe foi até mais difícil, por quê? Sou filho único. Então, filho único, ele só tem um. Meu sogro ainda tem outras filhas, né? Ou seja, então, é a mesma coisa, mas daí a tristeza ruim é quando você dá desgosto, né?
começa a enrolar na vida, fazer coisa errada, né? O cobrador vai na porta cobrar os pais porque o filho é um irresponsável, não tem sabedoria, é uma pessoa mentalmente saudável, mas é um irresponsável e fica dando dor de cabeça pro pai, pra mãe, e aí sobra pra família inteira. Isso sim é desgosto, isso sim a Bíblia condena, isso sim é prejudicial. Porque tem muita gente com uma idade um pouco mais, que passou dos 60, mas parece que tem até mais, estão desgastadas. Porque é desgosto. O desgosto mata as pessoas. Mata sonho, mata a vontade de viver. Então, muitos casos precisam o quê? A pessoa precisa de Jesus. A pessoa precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Mas eu vou cutucar um pouquinho mais. Porque às vezes alguém fala assim, mas pastor, mas fulano diz que tem Jesus, vai na igreja e faz, mas só dá dor de cabeça. Por quê? Porque às vezes ele é um religioso, ele não é nem religioso, eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de dizer, é um cristão que não está colocando em prática os princípios da palavra. Só tem nome de cristão, mas na prática não é nada daquilo. Então por isso que ele está trazendo desgosto para a própria família. E fica usando o nome de Deus ainda, como se fosse um cristão. Mas é um cristão. Esse dia eu estava dando um conselho para algumas pessoas, e tinha a ver com família, né? E eu disse, espera lá, mas você tem Jesus? Tenho. O fulano também tem Jesus? Tenho. Espera lá, se vocês têm Jesus, tem uma coisa errada. Então vocês têm que se acertar. Como é que pode? Ambos têm Jesus, servem o mesmo Deus, caminham o mesmo Deus, e surgiu um problema, um mal entendido na família, e agora vocês não têm que se acertar, meu amado. Que negócio é esse? Então, se for para ser igual quem não tem Jesus, então não tenha Jesus. Então é isso, Provérbios vai cutucar. Aqui eu não vim aqui para fazer filosofia da Bíblia, eu não sou filósofo não da Bíblia. Tem que ser prática. E isso às vezes é um remédio que parece que está doendo, mas é para ser curado. Ou você é curado, ou vai piorar a situação. É muito leve você conferir horas, você conquistar momentos. É você sentar naquele banco do jardim e ouvir os seus pais. Pastora, mas de novo, a mesma história. Eu ouvi de novo, 7 vezes, 10 vezes, 21 vezes. É confiar os seus momentos, isso é honrar. Honrar é confiar, dar crédito àquela voz. Conta uma história de um filho que foi ver o seu pai. Ele estava muito doente, muito frágil, muito debilitado. E aquele filho foi lá no jardim, sentou num banco, debaixo de uma árvore, e começou a ouvir aquele pai. E passa um passarinho, e ele canta, e aquele filho com o seu pai conversando, e o pai diz assim, o que é aquilo? E ele diz, é um passarinho, pai. E aquele passarinho passa de novo, e aquele pai olha para o filho e diz, o que é isso? E aquele filho diz, é um passarinho, pai. E aquele filho foi se irritando, porque ele tinha que ficar repetindo que era um passarinho, e ele não está vendo que é um passarinho. Naquele momento, Deus fala ao seu coração e traz a memória quando ele era pequenininho. Que ele sentava no banco debaixo de uma árvore com o seu pai. E o pai era jovem, formoso, um homem trabalhador, com a sua consciência, tudo funcionando. E aquele menininho vê um passarinho e pergunta para o seu pai, o que é isso? E o pai diz, é um passarinho, filho. E o menininho olha para o céu de novo e ele pergunta para o pai, o que é isso? E ele diz, é um passarinho, filho. Mas aquele pai nunca se cansou de falar que era um passarinho. Mas aquele filho já estava cansado de falar para o seu pai, não está vendo? É um passarinho. Mas imediatamente aquele filho abraça o seu pai e ele reconhece a grandeza de Deus. Você entende isso? Então, dar crédito aos momentos da sua vida. Isso vai te dar saúde. Você quer ser um homem sábio? Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ser uma pessoa diligente? Não quebre pontes. Não quebre relacionamentos. Traga à memória quem você tem que perdoar essa semana.
Traz à memória quem você precisa visitar essa semana. Traz à memória o que travou na sua vida e você não prosseguiu. Tem algo aí. Então Deus vai fazer você lembrar. O Espírito Santo nos faz lembrar. Você está muito magoado? Você está muito triste? Olha o que você anda semeando. Você não anda colhendo nada de bom? Olha o que você anda semeando. Então ensine mais. Ore mais, leia mais, explique mais para as pessoas que estão à sua volta, porque nós somos os frutos das nossas sementes. Então que haja reconciliação nesse mês de julho, estamos de férias, você está aí com as crianças, preste mais atenção nas crianças, preste mais atenção nos jovens. Você pensa que jovem não fica triste? Você pensa que criança não fica triste? Então nós somos os mentores da nossa geração. Você é um mentor aí da sua geração. Você é um professor aí da sua geração. Você é a própria sabedoria que edifica a sua casa. Então deixa a sabedoria entrar, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus curar. Vai tirando as confusões, vai tirando aquilo que não presta. Começa a assumir as suas responsabilidades de cura, de limpeza. E Deus vai tirando, mas eu não posso ir aí, é você que tem que fazer. Nós ensinamos e Deus ajuda, e Deus responde, Deus realiza, mas aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Eu estava observando aqui. Estava observando? Observando aqui. Que fala, o filho sábio alegra a seu pai. Aí eu destaquei aqui, alegra seu pai. Olha que interessante. Essa parte é boa. Alegra seu pai. E é interessante que justamente eu falei de alegria no início do programa. Quem está pelo rádio pega o completo, né? Eu falei de alegria, eu li vários textos sobre alegria. E esse alegra seu pai representa justamente que a satisfação e o orgulho que um pai sente em relação ao sucesso e ao bom comportamento do filho. E é interessante que essa alegria ela pode se manifestar de várias maneiras, como apoio emocional, reconhecimento e construção de um relacionamento forte e positivo. Eu acompanho muitos jovens, tanto presencial, assim a gente ajuda espiritualmente alguns, uma boa parte é à distância, e eu achei lindo um depoimento de e não estava direcionado ao nosso ministério, mas eu assisti um vídeo, achei legal, e ninguém dava nada para aquele jovem nos seus 16 anos. E ele começou a mexer ali no computador, na internet, foi. E ele tinha um alvo, ele tinha um sonho, morava numa casa simples, tem o seu pai, a sua mãe, e muitos falavam, o que esse menino está no computador fazendo? Mas ele, na realidade, ele estava estudando, ele não estava usando o computador para coisas ruins, ele estava se instruindo ali. Hoje ele está, parece que com 29 anos. E qual que era o sonho? Ele falou, eu vou crescer, eu vou prosperar muito, e eu vou dar aposentadoria para os meus pais. E esse dia assistindo um vídeo dele, ele falou assim, olha, e aí ele mostra o vídeo da época dele, bem pobre, mas trabalhador. Ser pobre não é problema, mas é trabalhador. Ele foi trabalhar e tal. O que acontece? Hoje ele está morando nos Estados Unidos, e esses dias ele levou os pais dele lá. Os pais deles. E tudo aquilo que ele projetou para abençoar o pai e a mãe, aconteceu. Hoje ele é uma pessoa jovem e bilionária. Olha só que interessante, eu achei legal. E é fato, é coisa real, evidentemente. Tem vários casos assim, e eu percebi que isso aí, outros se destacaram e está influenciando alguns jovens, mas estão trabalhando, foram em busca do trabalho. E alguns, esse trabalho, eles montaram o seu próprio negócio. Olha só que interessante. Então eu quero dar um conselho aqui para alguns pais. Veja o que o teu filho está fazendo. Às vezes ele é adolescente, é jovem, e se ele falar para você que ele também vai crescer, vai prosperar também, que Deus vai abençoar o trabalho dele, ele está lutando na vida, apoie ele. E todos esses que eu vi 5 depoimentos nessa linha de pensamento aqui, entendeu? E com trabalho. Então é isso, eu não vou contar muita coisa, porque eu tenho muita informação sobre isso, mas é lindo esse negócio, quando você vê. Então, se o teu filho está fazendo o trabalho correto, a coisa certa, então incentiva ele. Se ele falar que ele vai crescer, nesse negócio, né, e vai prosperar sendo algo lícito, honesto, apoie, viu? Porque vai dar certo sim, vai dar certo.
entendeu? É isso, então, a alegria do seu pai. E assim, a gente poderia continuar nisso aqui. Mas nós vamos pausar agora, porque o restante é com você. Leia a palavra, medite na palavra. Nós ficamos apenas em um versículo aqui, mas dá para explorar um por um aqui. Aproveite, capítulo 10 de Provérbios, você lê verso por verso, tem coisas tremendas aqui. Eu quero destacar aqui o verso 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O verso 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Olha só. Aqui no verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca do justo é manancial de vida. Olha que coisa linda. Para encerrar aqui o 22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. Tem Bíblia que está escrito assim, Ele não acrescenta desgosto. É a bênção, é esta bênção de seguir os caminhos de Deus, de seguir os ensinamentos das Sagradas Escrituras, os provérbios, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. Então é isso, minha gente. Leia a palavra, viva a palavra, ore pela sua família e tenha realmente responsabilidade pessoal, porque Provérbios enfatiza que a importância da responsabilidade, do discernimento nas escolhas que fazemos, nas decisões que tomamos. Então, ore antes, peça a sabedoria do alto, peça a direção de Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele quer o melhor para você. Amém. Que Deus te fortaleça e te abençoe. Nós vamos orar apresentando o seu pedido, a sua necessidade. Tudo que você ouviu são instruções para uma vida melhor. Mesmo que você fala, pastor, mas a minha família parece que está tudo fora do eixo, fora dos trilhos aí do que o senhor está ensinando. Então vamos orar para Deus fazer a parte que só Deus pode fazer. Mas você que sabe fazer o certo, faça. Porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o que tem que fazer e não faz é pecado. Então você sabe o que tem que fazer certo, faça o certo, porque vai dar certo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse banquete espiritual, por essa sala da sabedoria a partir do estúdio aqui da rádio para os povos e nações que estão conectados conosco pelo rádio, pelo nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Ó Deus, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre todos nós no dia de hoje, Senhor. Senhor, que milagres aconteçam nesta manhã com esse ensinamento. Que venha cair por terra toda cegueira espiritual, tudo aquilo que está cegando espiritualmente essa pessoa, ou que está tapando os seus ouvidos espirituais de entender, de compreender a tua palavra, que hoje seja um dia de clareza, de entendimento, de compreensão, que quando nós ouvimos uma instrução, a gente entende aquela instrução, a gente compreende aquela instrução e colocamos em prática, realmente a sabedoria está em movimento e vai dar certo as coisas. Senhor, proteja este homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, o bebezinho recém-nascido, a mamãe grávida, a família querida que nos ouve agora, seja abençoada pelo Senhor Jesus e através desta palavra ensinada. Abençoa, Senhor, a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, o tijolinho da fé, aqueles que semeiam com amor, com fé, com alegria. Deus, abençoa, ainda mais nesse dia 10, Pai, que nós temos aqui os compromissos do ministério, que o Senhor libera uma unção de crescimento financeiro, e eu declaro e profetizo pela fé, que ainda hoje se levante os 300 de Gideão, aquela equipe forte que o Senhor levantou para Gideão guerrear debaixo da bênção e da direção do Senhor. Que profeticamente eu declaro também que hoje, nesse 10 de julho, se movimente 300 pessoas que ainda não semearam, 300 pessoas que ainda não receberam esse entendimento da importância de semear, de plantar uma semente financeira, mas que hoje eu creio, através dessa palavra de sabedoria, haverá um destravamento no mundo espiritual e haverá um grupo de 300 se levantando na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que a palavra é viva, poderosa e eficaz, e os nossos ouvintes desta manhã são abençoadores e abençoados nesta manhã. A palavra do Senhor é que declara que a bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores, desgosto nesta casa, nesta família, neste lar.
neste trabalho, este homem, esta mulher que nos ouve hoje pela primeira vez, sintonizou nessa frequência espiritual de pérolas de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, que vai de encontro à necessidade, ao particular desta pessoa. O Senhor vai de encontro à necessidade individual de cada um que nos ouve nesta manhã. Te louvamos, te agradecemos, porque todos aqueles que oram, que intercedem, que investem na sua obra são diferentes, e haverá diferença entre aquele que ouve, entende, compreende e pratica a sua voz, a sua palavra. Te agradecemos por mais um dia de fé, de milagre, de respostas. Em nome de Jesus, abençoe esses documentos, essa água, tudo e todos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.